Graças e paz, irmãos. Veremos um pouco acerca da nossa cadeira de História da Igreja Contemporânea. Esta cadeira é importante para entendermos o nosso contexto histórico em que vivemos, como os movimentos que vieram antes dos nossos dias afetaram a interpretação e a forma de ser da igreja. Os irmãos receberam o conteúdo programado. Também está disponível na plataforma. Faremos uma visão panorâmica por esse conteúdo programado, que é tudo que nós veremos nessa cadeira de forma resumida. Primeiro, nós iremos relembrar o contexto da história da igreja, em que as características da pós-modernidade refletem ou refletiam a realidade da igreja. Há uma diferença entre a pós-modernidade e a modernidade. A modernidade teve início com os humanistas, foi muito usada pelos humanistas. É um período da história que se destaca pela atividade intelectual deles e envolvimentos sociais deles. E havia uma busca pela verdade. Depois da Reforma Protestante, que com o surgimento de muitas denominações, passou-se a entender que uma verdade única era possível, mas muitas verdades também era possível, porque cada grupo defendia uma verdade ou um aspecto, dava uma ênfase a um aspecto da verdade. E a pós-modernidade se caracteriza pela pluralidade da verdade. E veremos também como isso afeta a igreja de nossos dias. Veremos ainda os grupos que vieram antes, de forma resumida, apenas relembrando: os iluministas, os humanistas, os racionalistas, o pietismo como reação a esses movimentos intelectuais dentro da igreja, e o desenvolvimento da sociedade levou a uma revolução industrial, especialmente com muito destaque na França, também chamada de Revolução Francesa. Como isso afetou a vida da igreja, a dinâmica da igreja. Houve muitos desempregos e a igreja foi levada a participar das questões sociais, a se envolver com as demandas dos problemas de sua época. Surgindo assim orfanatos, surgindo ONGs, surgindo muitos grupos, hospitais, muitos grupos interessados em participar dos problemas sociais e ajudar o próximo. Nesse período também nós veremos os avivamentos e os reavivamentos. Veremos alguns nomes importantes desse contexto: John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards e um homem considerado o pai do evangelicalismo moderno, Charles Finney, com as suas novas metodologias de evangelismo. Veremos um pouco acerca desses homens. E aí, considerado o grande século das missões, veremos também o século XVIII e XIX, o desenvolvimento do evangelicalismo e o surgimento das agências missionárias, e também as hermenêuticas desse contexto, uma luta pelos grupos, uma luta dos grupos
minoritários que não faziam parte da liderança da igreja passaram a abordar alguns textos da Escritura e buscando também o seu espaço. Daí surgiu os próton do feminismo e outros grupos sociais, mas também o envolvimento da mulher em agências missionárias. No início, as mulheres solteiras não podiam fazer parte, mas depois elas foram conquistando o seu espaço. E aí o surgimento de novas hermenêuticas e abordagem da Escritura que favoreciam grupos ou que buscavam maior igualdade. Com o surgimento das agências missionárias e de muitas pessoas e pessoas leigas, sem também um preparo teológico, houve muitos campos sendo abertos e muitas vezes os missionários não tinham a preparação adequada para responder dúvidas e questionamentos, e aí surgiram algumas seitas, algumas heresias, grupos menores que saíram da igreja por não encontrar uma resposta adequada às suas questões ou às questões levantadas por eles. Vemos desse contexto, veremos o dispensacionalismo, né, como a interpretação dos dias futuros e das questões sociais advindas nesse período e as esperanças para o período futuro, o tempo do futuro. Veremos as abordagens do dispensacionalismo e como isso afetou a teologia e a teologia popular que chegou até nós, especialmente no campo da escatologia, mas também de outras áreas, como o Antigo Testamento é visto como o Novo Testamento, lei e graça, a abordagem desses textos. Esse movimento também é fruto dos grupos das hermenêuticas que surgiram nesse período. Em seguida, nós veremos um pouco de como o cristianismo chegou na América, né? O protestantismo na América do Norte, né? E depois a igreja na América Latina, como as missões também adentraram nessa região, as missões protestantes. E aqui nós iremos relembrar um pouco também da reação católica ao movimento protestante, já próximo do século, ainda no século XV, no século XVI, já chegadas de grupos cristãos aqui para evangelizar ou cristianizar a América, né? Mas nós focaremos também no protestantismo na América do Norte, porque muitas agências missionárias que chegaram no Brasil vieram da América do Norte, agências missionárias protestantes ou missionários ligados a essas agências. Os avivamentos modernos, né? O fruto desses avivamentos iniciais, os avivamentos e reavivamentos, o fruto deles, os avivamentos tardios e o pentecostalismo norte-americano, como ele afeta ou afetou o cristianismo em geral, da tradicional, né, ou reformado protestante ao longo do tempo. O impacto que ele teve e tem exatamente na igreja dos nossos dias. Então veremos em seguida o protestantismo brasileiro, as tentativas de implantação. A gente vai ver com a Confissão de Fé de Guanabara, a gente vai relembrar algumas coisas aqui. A Confissão de Fé de Guanabara em 1530 e pouco, 1500 antes de 1600. Depois, no século 17, 1600 e pouco, nós veremos as primeiras igrejas protestantes. Nós veremos também a presença dos holandeses aqui no Brasil, trazendo igrejas protestantes e algumas outras igrejas também no sul. O catolicismo brasileiro,
catolicismo e cultura afro-brasileira, né? Veremos um pouco do sincretismo do catolicismo com a cultura afro-brasileira, né? As festas, os santos, as cidades com o nome de santos, a questão da Praça da Matriz, tem uma igreja ali onde começou a cidade de se desenvolver em torno da igreja. Então a gente vai entender um pouco aqui da alma católica brasileira, ou do povo brasileiro, quando a gente for ver essa parte do catolicismo e da cultura brasileira, aliada aí, ou também recebendo aí influência da cultura afro. E aí veremos o pentecostalismo e o neopentecostalismo brasileiro, né? Aqui nós veremos um pouco do pentecostalismo norte-americano e o seu filho, a sua filha, o pentecostalismo brasileiro, e o seu neto, o neopentecostalismo. Como se desenvolveu a mentalidade pentecostal e neopentecostal, que influenciou a maneira como a igreja é vista, né, pelo povo do nosso tempo. Então a gente vai ver um pouco aqui a ênfase nos milagres, na volta de Cristo, isso por parte do pentecostalismo, mas por parte do neopentecostalismo apenas as bênçãos e os milagres, como a gente vai ver como esse pensamento se desenvolveu, afetando assim até muitas igrejas, a visão de muitas igrejas de linha tradicional, porque o pentecostalismo ele não ficou limitado às igrejas maiores originais, eles também causou o que eles chamam de avivamentos dentro das igrejas históricas tradicionais também. Veremos um pouco desse contexto, os irmãos terão materiais também para ler. E na conclusão veremos os desafios da igreja atual, tanto no campo das missões, como no culto e liturgias, como na pregação e educação cristã e em outras questões sociais. A educação e a pregação envolve também as questões doutrinárias e a questão da cosmovisão. E isso influencia também a forma como a igreja desenvolve a sua missão. Veremos um pouco acerca disto. Temos uma bibliografia que está sendo montada. Temos aqui bibliografia preliminar, uma parte do material que usaremos como base. Temos o nosso livro texto, O Cristianismo através dos séculos, História da Igreja Cristã, um livro bem simples, que apresenta uma visão interessante da história de forma resumida. A Igreja e o Estado no Brasil holandês, fala um pouco desse período do Brasil, a Igreja no Brasil. Interessante, fala um pouco da cultura ou da política do Brasil com relação ao cristianismo desse período, tanto o cristianismo católico como o cristianismo protestante. Esse livro também é difícil de encontrar, mas é um livro muito bom, Religião no Brasil, de Júlio Almeida Ferreira, né? Júlio Almeida Ferreira, acho que o sobrenome é Almeida, Júlio Ferreira, ou Andrade, Júlio Andrade Ferreira. Muito bom esse livro, então se os irmãos encontrar, compre. Júlio Andrade Ferreira, para não esquecer mais o sobrenome. Então esse livro é muito bom, fala da questão do catolicismo brasileiro, as cidades como foram evangelizadas, as cidades rurais, as cidades do interior, e um pouco da alma católica do povo brasileiro, suas festividades, suas tradições, suas culturas. Esse livro é muito bom também, Missões até os Confins da Terra, uma história biográfica, de fato é uma história bem biográfica, porque fala da vida de muitos missionários, como foi as suas experiências nos campos, exatamente nesse período aqui
do surgimento de missões, ele tem muitos exemplos, muitas histórias de vida e de experiências de atividades missionárias. Umas que deram certo, outras que deram errada, umas que trouxeram problemas tanto para a região como para a vida dos missionários, né? Conflitos por não se entender a cultura, a regionalidade e a forma que os missionários também desenvolveram o trabalho. Esse livro é bom porque analisa os pontos positivos e os pontos negativos das abordagens que foram feitas. Então, Deus abençoe os irmãos. Temos aqui uma visão geral do que nós veremos nessa cadeira e em breve nós retornaremos às nossas atividades ou daremos sequência às nossas atividades educacionais na cadeira da área de História. Então, um abraço a todos, até breve. Que Deus abençoe os amados.